Olá, bom dia, meu irmão, minha irmã. Que a paz do Senhor seja sobre sua vida e sobre a vida da sua família. Amém? Meus irmãos e minhas irmãs, é com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para gravar mais um devocional, né? Esses vídeos não têm saído todos os dias, né? Tenho tido aí alguns dias bem trabalhosos e com muitos compromissos e eu não tenho conseguido gravar. Mas sempre que for possível estarei aqui gravando novos vídeos, né? Trazendo para vocês aí conteúdo novo, né? Porque afinal de contas, né, estar na presença do Senhor é o nosso objetivo maior, porque afinal de contas, como eu sempre digo, nós temos um espaço vazio aqui dentro que somente com o Espírito Santo nós podemos preencher. Mas para muitos, esse espaço vazio é preenchido também pelo ego, né? Ou é o ego ou é o Espírito Santo. E a maioria tem optado pelo ego, mas nós escolhemos o Espírito Santo, né? Porque a Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, nesse lugar, precisa estar o Espírito Santo, crendo em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos e minhas irmãs? Hoje nós vamos falar de um assunto muito bacana, né? Um assunto que traz aí um código, né, por trás desse assunto, que é bem interessante, né, que acho que a gente precisa ir traduzindo a Bíblia, né, acessando camadas cada vez mais profundas, né, porque com certeza, né, camadas mais profundas vão trazer conhecimentos mais apurados, conhecimentos mais codificados, mas que com certeza, né, traz a nós a possibilidade da vida eterna. Estou falando do evento da transfiguração de Jesus no monte, né, quando Pedro, Tiago e João estavam com Jesus, né, Jesus os convidou para subir ao monte e lá houve a transfiguração, né? É um conteúdo assim bem bacana e vocês vão gostar do código. Antes de começar a leitura do texto, gostaria que você pudesse estar compartilhando, curtindo esse vídeo e, por que não, deixando um comentário. Nem que seja somente para falar um alô, um amém, um glória a Deus, um paz do Senhor, né? Porque traz engajamento aí para os nossos vídeos. Infelizmente o YouTube já não entrega mais conteúdo cristão, então você precisa entregar, você é o carregador, você é o mensageiro, então você precisa estar aí clicando com o dedinho, né, e mandando aí para todos os milhões de grupos de WhatsApp que com certeza você tem, ou pessoalmente, né, conduzindo aí fora dos grupos para pessoas, para os amigos e recomendando, isso ajuda demais. Né? Vamos para a leitura, é uma leitura bem rápida, só para nós podermos traduzir aqui, né, os códigos da transfiguração, que é bem bacana, amém? Vamos lá. A passagem está em Mateus 17, diz assim, ó: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Não é? Importante essa introdução aí, né, identificar que Jesus tinha 12 discípulos. Né? E ele convida 3 dos seus 12 discípulos, entre eles Pedro, Tiago e João. Né? João foi o único discípulo não martirizado. João é responsável por uma grande parte do Novo Testamento, inclusive estando na ilha de Patmos no futuro aí, ele recebe a revelação do Apocalipse. É também o autor do Evangelho de Apocalipse, do Evangelho de João e das 3 cartas 1, 2 e 3 de João. Então, uma boa parte do Novo Testamento foi escrito por João. Já Pedro, né, era aquele cara, era o líder dos discípulos, né, era aquele cara muito próximo de Jesus. Pedro é um dos que mais aparece no Evangelho. Né? E por fim, Tiago. Né? Tiago, irmão de João, né, é um dos discípulos que também mais aparece no Evangelho. Sempre que se fala, né? Tiago e João, Tiago e João, Tiago e João estavam sempre juntos. Nesse evento, Pedro, Tiago e João. Então, assim, Jesus não tinha um amor, né, superior a um ou a outro discípulo, mas certamente ele tinha uma intimidade, tinha uma comunicação mais fácil com alguns discípulos, e esses 3 discípulos reproduzem, né, essa intimidade, Pedro, Tiago e João. Né, e o texto diz que os tomou em particular e subiu ao monte. Então, introduzido o texto, vamos caminhar mais um pouquinho. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz.
Pessoal, transfigurar é transformar numa nova figura, numa nova forma. Jesus, daquela imagem humana, ele de repente passa a ser uma fonte de luz. A Bíblia fala aqui que ele ficou resplandecente como o sol. Bem, nessa nova forma, ele se colocou no corpo glorificado naquele momento para poder ter relacionamento com Deus e receber os dois anciãos, Elias e Moisés. Então, transfigurar é mudar de forma. Vamos lá, vamos passeando. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Bem, Moisés e Elias, vou falar daqui a pouquinho deles. Vamos lá. Eu vou acabar de ler e a gente traduz. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui, se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, outro para Moisés, outro para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me compraz, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão a Jesus. Pessoal, vamos lá, os códigos aqui. O código primeiro. Apareceu Moisés e Elias. Tá, eu já vou falar deles. Mas o importante é que, de repente, uma nuvem os encobriu e de lá veio uma voz dizendo que este é meu filho, a quem me comprazo, escutai-o. Quando essa voz vem, ela vem de onde? Vem de Deus, do Deus Pai. E ela não é direcionada nem a Moisés nem para Elias, ela é direcionada para os 3 discípulos. Olha que bacana. Entre eles, João, que vai depois receber o próprio Jesus para poder revelar o livro de Apocalipse, que quer dizer revelação. Então, ali, Deus já estava preparando esses 3 discípulos ali para missões mais avançadas. Mas essa voz dele é direcionada aos 3 discípulos, não a Moisés e Elias. Agora, o código que está aqui, além desse, que esse é um código, para quem Deus direcionou essa voz, e obviamente depois Jesus fala, esperai o tempo certo para poder estar falando o que vocês viram aqui. E foi escrito e nós temos acesso a esse conteúdo hoje. Mas olha que interessante, Moisés, subindo no Monte Sinai, ele recebeu a lei. Então Moisés, ele representa, nesse contexto aqui, ele representa a lei. Já Elias, ele foi um dos mais importantes profetas que Israel já teve, tá? E ele era o tipo de profeta que ele bateu muito contra a idolatria, que é o pecado que Deus mais repudia. Então Elias, ele representa muito bem os profetas. Se vocês lembrarem dos nossos devocionais no livro de Atos, todas as vezes que Paulo era preso, era espancado, era ferido, estava sendo inquirido, estava em alguma audiência, que ele era confrontado, ele sempre dizia a todos que ele era um israelense da tribo de Benjamim, e ele sempre respeitou e seguiu a lei e os profetas. Então a lei e os profetas, representados por Moisés e por Elias, ali naquele monte da transfiguração, representa que Deus estava, mais uma vez, de uma forma totalmente conclusiva, ratificando a autoridade, a credibilidade e a posição de Jesus como Filho unigênito, primogênito de Deus Pai Todo-Poderoso, figura divina, de natureza divina, embora estivesse ali também sob a forma humana. Então Deus disse ali, humanidade, eu, Deus Todo-Poderoso, Pai de Cristo, eu o credencio como filho meu, como filho de Deus, Todo-Poderoso, autoridade na terra, e sendo preparado para ser imolado na cruz, sacrifício de cruz, para, como Cordeiro de Deus, morrer pelo meu e pelo seu pecado. Então ali, a lei e os profetas eram a base maior que o povo de Israel compreendia como autoridade máxima de um verdadeiro israelense seguidor da lei dos profetas e que amava a Deus e respeitava a Deus, como Davi assim foi, como os profetas foram e como muitos outros personagens bíblicos israelenses do Antigo Testamento foram, por exemplo, Samuel. Amém, meus irmãos? Então, o Monte da Transfiguração traz todos esses códigos. Não foi dito, Deus ali não falou para os 2
os dois profetas, né? Porque Moisés também era um profeta. Não dirigiu para eles, mas estava na mesma mesa. Na mesa ali havia o Deus Todo-Poderoso, o Pai, havia o profeta Moisés, o profeta Elias e também o profeta Moisés, também Jesus e os 3 discípulos. Agora, bacana também que os discípulos, né, Pedro, ofereceu de fazer uma tenda, né, como se uma tenda, na inocência dele, pudesse receber ou encobrir, né, a glória que aqueles homens carregavam, que eles também estavam transfigurados, embora pudessem ser reconhecidos, né, por Pedro, Tiago e João, porque como eles escreveram, né, aqui nós estamos no livro de Mateus, como foi escrito, eles foram identificados. Amém? Então, toda vez que você ouvir desse relato, você vai lembrar que Deus, por meio da lei e dos profetas, estava ratificando, afiançando e trazendo toda a credibilidade sobre Jesus como Filho de Deus, né, autoridade para ser o nosso Cordeiro Santo, Redentor eterno, para que nós venhamos acessar a vida eterna. Amém? Assim eu finalizo, né, essa mensagem de hoje, uma mensagem bem bacana. Eu gostei bastante, né, de também ter acessado esse conteúdo, porque mais uma vez a gente reforça, né, a beleza que é a Bíblia e o texto sagrado, como que os livros e os textos conversam entre si de uma forma muito interessante e intrigante. Amém? Vamos orar? Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, te louvo e te agradeço por mais uma oportunidade de gravar mais um devocional, para estar aqui com os meus irmãos e irmãs, orando e estando na tua presença. Oro a Deus pela cura, Pai, na vida dessas pessoas. A tua palavra diz que pelas suas pisaduras somos sarados. Nós te pedimos, ó Deus, o cumprimento dessa promessa. O Senhor venha remover toda qualquer enfermidade física, emocional, espiritual. Possa também, Senhor, nos dar acesso às coisas que estão travadas, Pai, coisas que estão ocultas venham ser reveladas, né? Aquela providência, aquela conquista que a gente não tem conseguido acessar. Nós te pedimos, ó Deus, que tudo seja destravado, que podemos caminhar, ó Deus, em espírito, em verdade e em novidade de vida, Senhor. Possamos ter um dia de paz na Tua presença, em nome de Jesus. Que Teu Espírito Santo fale conosco, a nossa mente, o nosso coração, possa ser aquele que nos preenche, que nos fortalece, que nos traz personalidade santa, e que os Teus anjos possam nos guardar fisicamente, livrando de todo mal. É assim que nós oramos, já te agradecemos, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, curta, comenta, compartilha, manda essa mensagem para quem você ama. Deus abençoe e um ótimo dia.